Falando agora sobre a inequação, nós temos uma propriedade que a gente precisa observar. Ele diz o seguinte: se eu tiver uma potência aqui menor ou maior do que uma outra potência aqui, eu vou manter o sinal da desigualdade se o A for maior do que 1. Então, se este A aqui, desta potência, for um número maior do que 1, a gente mantém o sentido da igualdade. Agora, quando este A aqui for menor do que 1, tá? A gente vai ter que inverter o sentido da desigualdade. Então, tá vendo aqui, ó? A elevado a x1 menor do que A elevado a x2, poderia ser o sinal do maior aqui, não tem problema. O que interessa é o quê? É quanto vale este A. Se o A for um número menor do que 1, ó, tem que ser maior do que 0, e se for menor do que 1, o que vai acontecer? Eu vou ter que inverter o sinal aqui da desigualdade, tá? Então, um resuminho. O que acontece? Quando o A for maior do que 1, mantém-se o sentido da desigualdade. Quando A for menor do que 1, troca-se o sentido da desigualdade, tá? Eu vou passar um exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor o que significa isso, tá bom? Então, resumindo, a desigualdade exponencial, lembrando, é exponencial por quê? Porque a nossa incógnita está no expoente, tá? Então, quando o A for maior do que 1, então, por exemplo, a gente tiver A elevado a M maior do que A elevado a N, a gente vai manter o sentido da desigualdade para os expoentes. Por quê? Porque o A é maior do que 1. Então, por exemplo, um exemplo numérico. Ó, o A aqui é 2. 2 é maior do que 1, não é? Então, se o A é maior do que 1, então a gente vai fazer todo o processo normalmente. Vai decompor o 32, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Aí já igualou as bases, deixa elas de lado e trabalha só com os expoentes. Então, aqui vai ficar x, que é maior do que 5, tá? Então, como é uma desigualdade, a gente sempre coloca a resposta dessa forma, na forma de conjunto solução. Então, aqui x, que pertence aos reais, tá o quê? O x seja maior do que 5, tá? Então, nós mantivemos o sinal da desigualdade, porque o A aqui, ó, é maior do que 1. Mas quando o A for menor do que 1, o que a gente faz? Bom, então, o A, ele tem que ser o quê? Maior do que 0, ou seja, não pode ser negativo, né? E se ele for menor do que 1, o que vai acontecer? Eu vou ter que inverter o sinal para os expoentes. Então, A elevado a M maior do que A elevado a M, a gente vai inverter o sinal se este A for um número menor do que 1. Aí vai ficar M, ó, os expoentes vão ter os sinais, vai ter o sinal da desigualdade invertido. Então, vai ficar M menor do que N, tá? Nesse caso aqui. Então, vamos ver um exemplo numérico. Por exemplo, aqui, ó, o A que nós temos aqui é um número menor do que 1, tá vendo? A nossa base é menor do que 1. Olha, é uma desigualdade exponencial, porque a nossa incógnita está no expoente, tá? Só que a nossa base é um número menor do que 1. Então, para os expoentes, eu vou ter que fazer o quê? Inverter a desigualdade, inverter o sinal da desigualdade, o sentido dela, tá? Então, ó, o expoente é 3x menos 1 e o outro é x mais 5. Então, ó, tá vendo, ó? Aqui, quando eu tava com a base, era 1/3 elevado a 3x menos 1 menor do que 1/3 elevado a x mais 5. Agora, como eu vou trabalhar só com os expoentes, eu vou ter que inverter o sentido da desigualdade, tá bom? Bom, aí, trabalhando com os expoentes agora, o que a gente vai ter? 3x menos 1 maior do que x mais 5. O que eu vou fazer, então? Para um lado, eu coloco tudo que tem x, para o outro, eu coloco o que não tem x. Vou agrupar os termos semelhantes, né? Então, aqui, ó, este x que estava somando, ele veio subtraindo. Este 1 que estava subtraindo veio somando. Então, aqui vou ter 3x menos 1x, 2x. 5 mais 1, 6. Então, eu tenho 2x maior do que 6. Então, como o 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 2. Então, x maior do que 6 dividido por 2. Então, portanto, x é maior do que 3, porque 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a nossa resposta vai ser o quê? O conjunto de solução é igual a x, que pertence aos reais, tal que o x seja maior do que 3. Então, lembrando, nós tivemos que inverter o sentido da desigualdade, por quê? Porque o nosso A aqui é um número menor do que 1, tá bom? Então, este é o resumo sobre as desigualdades exponenciais.